Um cão fiel a seu dono, que o ajudou em muitas situações de perigo, defendendo e até mesmo prevenindo acidentes que um ser humano dificilmente perceberia por si só. Mas por causa de uma pequena distração, o cão herói precisou ser resgatado em uma cachoeira congelada na região de Utah, nos Estados Unidos. Graças a um dono determinado e a um animal bem mais forte do que a sua aparência demonstrava, Nala, uma cadela sem raça definida, conseguiu sobreviver a uma situação que todos julgavam ser impossível. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você irá conhecer a emocionante história da cadela Nala, que foi uma heroína muitas vezes, mas em uma tarde de véspera de Natal, ela se perdeu do seu dono e ficou confinada em uma montanha pedregosa coberta de gelo. Então, já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Mas antes, você já conhece nosso novo canal, o Ordinário Macabro? Lá nós abordamos assuntos sobrenaturais e caso você goste desse conteúdo, depois que terminar esse vídeo, vai até o comentário fixado e se inscreve por lá também. Continuando, 24 de dezembro de 2022, Ogden, Utah, Estados Unidos. Nala é uma cachorra de porte médio, porém bem esbelta, de pelos pretos e baixos, que foi adotada por uma família ainda filhote e retribuiu essa generosidade se tornando sua companheira fiel. Essa história aconteceu na véspera do Natal do ano de 2022, porém a trajetória de bravura de Nala começou um pouco antes, pois no decorrer daquele ano, Nala demonstrou ser um verdadeiro cão protetor quando o assunto fosse seus humanos. O dono de Nala tinha o hábito de caminhar com a cadela todo fim de tarde, e aos finais de semana, ele e sua esposa levavam Nala para os acompanhar em suas trilhas pelas montanhas da região. Durante todo o ano, Nala seguia sua rotina de caminhadas e parecia adorar isso. Logo na primeira trilha pelas montanhas, Nala mostrou o quão atenta e corajosa ela era. Ela estava na guia para não se perder no local e começou a latir muito brava, olhando fixamente para cima. Seus donos não conseguiam ver nada, mas ficaram com medo e pararam para observar um pouco. Nala não se continha, ela latia ferozmente e seu dono decidiu tirar a guia da coleira, pois se fosse algum perigo, Nala mostraria para eles. Ao tirar a guia, Nala saiu correndo em direção a uma rocha. Apesar de esbelta, Nala tinha um latido forte e talvez foi ele que a ajudou naquela situação, pois o que Nala viu bem antes dos seus donos foi um puma que estava em uma rocha bem em um dos lados em que eles iriam passar. Nala ficou debaixo da rocha latindo ferozmente. O puma sentou, não recuou, mas também não avançou. O felino era maior que ela e se fosse o caso de uma luta, ele obteria vantagens com certeza. Mas ela não deixou se intimidar e permaneceu firme em seus latidos. Visualizando o perigo, os donos de Nala passaram na outra beirada, se afastando alguns metros e chamaram por Nala. Quando a cadela percebeu que eles estavam em segurança, ela foi recuando devagar até se juntar a seus humanos. Aquela foi a primeira vez que Nala mostrou o quão durona ela era, e isso fez com que os seus donos confiassem ainda mais na cadela. As caminhadas pelas trilhas passaram a ser sem o uso da guia, para que Nala pudesse alertá-los caso algum perigo estivesse à frente. Mas o dia em que a heroína precisaria ser resgatada iria chegar, mesmo sem ninguém esperar por isso. Era véspera de Natal, 24 de dezembro de 2022. O inverno tinha congelado os rios, porém a neve não estava tão alta. A caminhada pelas montanhas iria acontecer, afinal a família estava ocupada preparando as comemorações e Nala parecia entediada, esperando por um bom passeio. Naquela tarde, o dono de Nala foi sozinho com ela para as montanhas, na região de Waterfall Canyon. Eles fariam uma trilha já conhecida, aproveitando que a cachoeira do local estava congelada e os permitiria fazer a trilha mais rápido do que o de costume, pois quando a cachoeira estava ativa, muitos animais costumam ficar na região e a trilha precisa ser feita mais lentamente e com mais cuidado. Nala caminhava ao lado do seu dono. A cadela só iria na frente se percebesse algum perigo em potencial, mas ela era obediente e seu dono não esperava o que estava por vir.
Quando eles avistaram a cachoeira congelada, Nala parou, arrepiou atrás do pescoço, soltando um rosnado baixinho e saiu correndo, subindo as rochas cobertas de neve da cachoeira. Seu dono gritou por ela, mas sem sucesso. Ele não conseguia mais ver Nala e nem o perigo que ela tinha percebido. Ele tentou subir as rochas, mas escorregava e suas mãos começaram a ser queimadas pelo gelo. O dono de Nala foi pelo outro lado e procurou por 2 horas, até que anoiteceu e ele precisou retornar para casa. O inverno no hemisfério norte faz o sol se pôr mais cedo, e às 5 da tarde a visibilidade já é muito baixa para você continuar fazendo qualquer atividade ao ar livre, e ele poderia sofrer um acidente se permanecesse ali. Naquela noite, ninguém dormiu. Todos só conseguiriam pensar que Nala não sobreviveria a uma noite de inverno nas montanhas. Sua pelagem era baixa e provavelmente ela perderia sua vida por hipotermia. Nos Estados Unidos, o Natal é comemorado na manhã do dia 25 e durante todo esse dia, reunindo familiares e trocando presentes. Mas como comemorar se uma integrante importante da família tinha se perdido? As comemorações foram canceladas e logo que o sol nasceu, o dono de Nala foi até o local mais uma vez na esperança de localizar sua cadela. Depois de algumas horas, ele conseguiu ver o ponto preto se movendo no alto da cachoeira congelada. Era Nala, ela estava viva, tinha resistido à noite fria e ansiava por ser resgatada. Mas sem os equipamentos corretos, a escalada seria impossível. O dono de Nala ficou sem sinal de celular, devido aos fortes ventos de inverno, e não teve coragem de ir embora, pois não queria perder Nala de vista. Às 13 horas do dia 25, sua família acionou a polícia e contou tudo o que tinha acontecido, temendo algum acidente envolvendo o humano pela falta de comunicação. O dono de Nala subiu a um ponto mais alto, mas sem tirar os olhos da cadela, e lá ele conseguiu rede de celular. Ele ligou para o primeiro contato, seu primo, e compartilhou sua localização. O primo encaminhou a informação para uma equipe de busca e resgate do escritório do xerife Weber, que com o equipamento certo foram até o local. A operação de resgate foi iniciada, mas não para o dono de Nala, que se encontrava em uma parte tranquila da montanha, e sim para a cadela, que estava no ponto mais alto da cachoeira congelada, cercada por rochas escorregadias e cobertas de neve. Toda a operação foi filmada por drone. Quando a equipe de resgate chegou onde Nala estava, a cadela estava com medo e recuou. Calmamente, eles permaneceram ali chamando por ela e ganhando a confiança do animal. Alguns minutos depois, Nala foi até eles e enfim foi resgatada das montanhas. Já estava escuro quando Nala chegou ao terreno baixo, onde seus donos esperavam por ela. A alegria do reencontro foi imediata. Nala estava com algumas queimaduras de frio, porém passava bem no geral. A equipe de resgate classificou a operação como presente de Natal e reconheceu que Nala é mais durona do que aparentava. Não se sabe o que despertou a curiosidade da cadela para a fuga, mas caminhadas pela montanha não serão feitas mais sem o uso de guia presa na coleira. Me conta aqui nos comentários se você tem algum animal de estimação que te livrou de uma enrascada, ou se foi você que o salvou em algum momento. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever caso ainda não seja inscrito, e de conferir o link do meu novo canal no comentário fixado. Tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não nos segue no Instagram, já segue lá, cara. @oordinário.selvagem e fique por dentro dos bastidores dos nossos canais. Muito obrigado por assistir. Fui!